Agora estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, uma história muito grande sobre esta carta. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, que diz assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. 39, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a vossos filhos e a todos os que estão longe. E a tanto Deus vos chama, Senhor vos chama. A palavra de Deus nos mostra os apóstolos, os discípulos de Jesus e os apóstolos de Jesus escrevendo esta carta, Atos dos Apóstolos. Realmente quem escreveu essa carta, um homem médico, o nome dele, Lucas. Segundo a palavra de Deus nos mostra, Lucas não era discípulo de Jesus, mas quando ele conheceu, ficou sabendo de Jesus, ele escreveu essa carta, Atos dos Apóstolos, mostrando os atos que os discípulos, os apóstolos de Jesus faziam, trazendo à tona o conhecimento da palavra de Deus ao coração dos ouvintes. E a palavra de Deus nos mostra dessa maneira. Naquela época, muitas das pessoas diziam que Jesus era uma seita, sabendo que é o próprio Deus encarnado veio a este mundo para mostrar a testemunha viva de Deus ao coração dos ouvintes, para que a humanidade viesse a alcançar a sua salvação através do seu Filho Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa alma, das nossas vidas. Jesus é o nosso autor e consumador das nossas vidas, e o Rei, o qual que eu falei antes, que Jesus envia o seu mensageiro até você. Quando você não vai para a igreja, para os cultos, para ouvir a palavra de Deus, e ele envia o seu mensageiro para contar da testemunha dele para você. E ele enviando o seu mensageiro para que você possa fazer aliança com o nosso Senhor Jesus, o nosso Rei,
Hoje estou aqui trazendo essa palavra para que você possa ter um encontro real com esse Rei, que é Jesus, e aceitar o convite especial para suas bodas. E a palavra de Deus nos fala que no grande dia do Senhor, o nosso Rei Jesus estará reunindo todo aquele que fez um compromisso com Ele, que fez uma aliança com o nosso Rei Jesus, e vai ter uma mesa enorme, e quem vai estar servindo aos seus convidados é o próprio nosso Rei Jesus. Tremendo. Já viu um rei para ser servido? Ele que tem que servir os seus criados, o seu povo. Mas Jesus é diferente. O nosso Rei é diferente. Ele vai estar nos servindo no seu banquete, o banquete real, para com aquele que fez um compromisso com Ele e fugiu da realidade desse mundo, para nós receber essa bênção em nossas vidas. Nós devemos se arrepender. É agora que eu vou estar entrando dentro da palavra de Deus, do qual que nós devemos fazer. Se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. Eu tenho que se arrepender dos meus erros, dos meus atos. Enquanto que nós estivermos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos a cair no fracasso. Nós temos que sempre se reconciliar com o nosso Rei Jesus. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração para que você possa entender. Às vezes você fala: mas Ele me ama. Sim, Ele nos ama. Ele nos coloca lá em cima. Ele nos faz que nós podemos entender e compreender a sua palavra. Ele nos ama. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que fala a respeito. Eu amei o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ama sim. Ele nos amou primeiro. É por isso que Deus enviou seu Filho Jesus até você. E a palavra de Deus nos diz: se nós não se arrepender dos nossos delitos, dos nossos pecados, nós estamos condenados. Nós há de enfrentar a ira de Deus em nossas vidas. Para nós receber a nossa salvação, a promessa de Deus, o projeto que Deus lançou com toda a humanidade, nós devemos se arrepender. É o qual que os discípulos diziam: arrependei-vos. Arrependei-vos. Nós devemos se arrepender dos nossos delitos. Lá no livro Epístola segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, que fala a respeito: o Senhor não retarda a sua promessa, muitos têm por tardio. Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Deus quer que todos nós se arrependamos, para que nós podemos alcançar a nossa salvação, alcançar a vida eterna.
a coroa da vida eterna. Quando falo coroa da vida eterna, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, guarde o que você tem. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da vida eterna, a salvação em vossas vidas. A palavra de Deus nos diz, desde Gênesis e Apocalipse, nos mostra a palavra: arrependei, arrependei, arrependei. Nós devemos se arrepender dos nossos erros. Nós devemos se reconhecer que nós, enquanto estiver aqui nessa matéria, nós devemos se arrepender para nós alcançar a misericórdia de Deus em nossas vidas, para que nós venhamos alcançar a coroa da vida em nossas vidas. O homem é falho, ele pecou. A palavra de Deus nos fala através de veio o pecado. Se veio o pecado, veio a condenação, veio a perdição para com toda a humanidade, veio a maldição para com toda a humanidade. Mas através de veio a graça não merecível. Naquela época era pela lei, a pessoa tinha que estar enquadrado dentro da palavra de Deus. Se ele pecasse, ele era morto, apedrejado. Mas hoje nós podemos pecar, mas tem um advogado que está intercedendo por nós. A palavra de Deus nos fala, nos diz: se alguém pecou, tem advogado que pode nos perdoar, que é Jesus Cristo, o homem, Jesus. Jesus é o nosso advogado. Ele nos está ao lado do Pai, intercedendo por nós, como mediador, como um advogado. Mas quando ele está ao lado do Pai, como mediador, como advogado, não tem outro. Não tem outro mediador, não tem outro intercessor, não tem outro advogado, a não ser um. Se chama Jesus Cristo. Não tem outro. Morreu sem ter Jesus, vai direto para o nome, por nome, lugar por nome, Hades, lugar de tormento, lugar de tristeza, sofrimento. Mas aquele que entrega sua vida a Jesus Cristo, aceitando a graça não merecível, a graça onde que o homem não era digno da graça de Deus, mas Deus enviou a sua graça, Jesus. E quando aceitamos a graça, nós alcançamos a nossa salvação. Nós podemos falar: hoje eu tenho a minha salvação, eu tenho a coroa da vida na minha vida, eu tenho Jesus na minha vida. Nós podemos falar isso, porque Ele intercede por nós. Não é pela lei, nós vivemos pela lei sim, mas sim pela graça. Não lei no Velho Testamento. A lei pelo Velho Testamento, onde que Moisés escreveu, é dente por dente, olho por olho. Se pecasse, era morto. Dependendo do pecado, era morto. Ou então, se ele confessasse os seus delitos, aí vem o sacerdote, matava, dependendo do pecado que a pessoa praticava, era um animal. Aí o sacerdote matava aquele animal, expangia o sangue no altar, aí subia aquele queimo daquele animal aos narinas de Deus. Mas hoje não precisa disso. Hoje não precisa disso, porque o Cordeiro morreu, que é Jesus Cristo. Não precisa mais outro.
só Ele. Ele derramou seu sangue. A palavra de Deus nos diz dessa maneira, que Ele fez como uma ovelha muda na mão dos tosqueadores. Ele não abriu sua boca, mas Ele morreu, sofreu, passou por uma maior penalidade na vida dele, aqui nesse mundo, derramou seu sangue, o sangue carmesim. O que é sangue carmesim? Sangue puro, sangue real de Jesus, porque a palavra de Deus nos fala que Ele se fez, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele é o nosso Rei. A Bíblia nos fala, quando Ele morreu, estava por cima de sua cabeça Jesus, o Rei dos judeus. Não só do povo dos judeus, mas com toda a humanidade, toda a raça humana, toda criatura. Ele é o nosso Rei. Queira ou não queira, Jesus é o nosso Rei. Para nós estar ao lado do nosso Rei Jesus, nós devemos se arrepender dos nossos erros, dos nossos delitos. A palavra de Deus nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia nos fala: bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor, que anda com a sua sinceridade, e Ele, Jesus, peleja por nós, Ele age nas nossas vidas, supre as nossas necessidades e confirma o propósito de Deus em nossas vidas, e a promessa de Deus vem se realizar em nossas vidas, assim como no versículo 39, do qual que eu li, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e o que o Senhor Deus vos chama. Deus nos chama, Deus continua nos chamando, Deus continua te chamando para essa promessa. A promessa, às vezes você tem recebido palavra de promessa de alguém vem se realizar em vossas vidas e não tem se cumprido em vossas vidas. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Nosso Rei é fiel com a sua palavra. A palavra de Deus fala: Deus não é homem que se minta, nem filho do homem que se arrependa. A sua palavra é verdadeira. A sua palavra é verdadeira. Ele se encarrega para cumprir com a sua palavra, para nós receber essas bênçãos em nossas vidas. Nós devemos se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, aonde que impede de Deus trabalhar em nossas vidas. Quando nós estamos nossos delitos, a Bíblia, a palavra de Deus nos fala que Deus se afasta de nós, o Espírito Santo se afasta de nós. Mas quando nós caminhamos no caminho de Jesus, o Espírito Santo de Deus peleja nossas vidas, nos orienta, nos capacita, nos faça andar no caminho certo, no caminho reto, aonde que muito está trilhando um caminho errado. A palavra de Deus nos fala: o homem siga a vários caminhos. Provérbios capítulo 14, versículo 12, que fala: aonde que muitos têm trilhado sobre esse caminho. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Quantas pessoas têm trilhado sobre este caminho, um caminho tortuoso, um caminho aonde que conduz à perdição, à condenação, à morte, morte física, morte espiritual,
a segunda morte, aonde você não tem o direito de morrer a segunda morte, para você receber a vida eterna, para você não passar para a segunda morte, mas como ex-pregador, a segunda morte é você não colocar Jesus na sua vida, é você não fazer uma aliança com o nosso rei, Jesus. Aí quando você morre sem Jesus na sua vida, aí você morre a morte física, também a morte espiritual, a segunda morte, aonde que você estará condenado, aonde você estará perdido. Mas para você alcançar a vida eterna, a coroa da vida eterna, arrepender dos seus delitos, você tem que se arrepender. Se arrepende. Se arrepende dos seus erros, das suas pecaminosidades, dos seus pecados, dos seus delitos, aonde que faz Deus se apartar de você, aonde que faz o Espírito Santo se apartar de você, nosso Consolador. Jesus está lá intercedendo. Vou fazer uma analogia. Você está em cima do muro, você está indeciso, aonde Jesus está desse lado, lado direito, e do outro lado, prazer em rever, do outro lado está o Satanás. Aí um povo diz, mas esse cara está em cima do muro, por que Jesus está chamando, Satanás está com o braço cruzado? Aí vem aquele povo, diz para o Satanás, por que está desse jeito? E por que você está com o braço cruzado? Aí Satanás diz, ele está indeciso. Ele está indeciso. Se ele cair lá de cá, lá de esquerda, ele é meu. Ele está condenado. Mas Jesus, ele está chamando. Ele não quer ir. Se ele cair do lado de cá, do meu lado, ele é meu, porque ele está indeciso. Tome cuidado você. Você que está indeciso, muda o seu pensamento. Muda o seu pensamento. Às vezes você fala, não precisa ir para a igreja. Não precisa ir para a igreja. Não precisa ir. Eu posso buscar Deus aqui na minha casa. Olha você errado aí. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 32 e o 33, que diz dessa maneira, aleluia, aonde que muitos estão enganados, porque não examinam as Escrituras. Nós devemos examinar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, aonde que muitos estão enganados com a sua palavra. Vou estar lendo para você entender do qual que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Mateus capítulo 8, versículo 32 e o 33, para você entender que você está enganado. Você tem uma saída, é entregar sua vida a Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 10, aliás, versículo 32 e o 33. 32 diz, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai.
que estás no céu. Versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu me negarei diante de meu Pai, que estás no céu. Eu estou fazendo apelo para você. Se você não aceitar esse convite, você estará condenado. Você estará perdido, por motivo de você não ter entregado sua vida a Jesus. Você não entregou sua vida a Ele. Aí você morre. No dia da manhã, ou daqui uma hora, ou daqui um minuto, não pertence a nós. Pertence a nós é agora. Agora. Eu posso até morrer hoje, aqui nesse instante. Eu já sei para onde eu vou. E você que não entregou sua vida a Jesus, eu estou fazendo apelo para você. Portanto, aquele confessar os seus pecados aos homens, Jesus está referido a minha pessoa, ao que está fazendo apelo para você. Se você não aceitar, você vai enfrentar a ira de Deus. Deus não tem o prazer da morte de ninguém, mas Deus quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da palavra de Deus em vossas vidas. O único que pode agir nas nossas vidas se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos fugir da realidade, aonde que muitos estão perdidos, muitos estão condenados, que não entregou sua vida a Jesus. Aí depois morre, aí depois vai fazer aquele tal uma coisa que não tem saída. A missa do sétimo dia, vai ser à tarde. Você tem que se arrepender em vida, porque no dia da manhã não pertence a nós, mas pertence ao Senhor Jesus, que pertence a nós e agora, em vida. Você pode morrer daqui uma hora, ou daqui um dia, porque no dia da manhã não pertence a nós, mas pertence ao nosso Senhor Jesus. Se arrepende dos seus delitos e venha o conhecimento da verdade, venha o conhecimento do perdão, para que você possa alcançar a sua salvação. Aonde que eu falei? Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele é morte. A morte é eterna, sofrimento. A humanidade nem imagina o que está por vir, nem imagina do que está por vir. Aceita Jesus, faz o apelo com Ele, faz um compromisso com o nosso Rei Jesus, faz uma nova aliança. Assim como você que é casado, você fez uma aliança, você mulher fez uma aliança com o homem, e o homem fez aliança com você. Aí você é uma só pessoa. Jesus quer que nós seja um só nele, um só corpo em Jesus. Jesus está voltando, Jesus está às portas, e se você não entregar sua vida a Jesus Cristo, você está condenado, vai estar enfrentando a ira de Deus. Mas você entregar sua vida a Jesus, aí você vai alcançar a sua salvação. Você pode pecar,
Mas não peca por querer, não. Mas Jesus está intercedendo por nós, como advogado. Mas quando Ele vir buscar a sua igreja, Ele não vai vir não mais como advogado, não como mediador, mas sim como juiz, julgando todas as nações, todos os povos. Aí será tarde, aí será angustioso para com toda a humanidade, com aquele que não fez uma nova aliança com nosso Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar, ó meu Deus, que só possa agir na vida de cada um, ó meu Senhor, abre os olhos espirituais deles, ó meu Senhor, assim como o Senhor abriu os olhos de Geazi, ó meu Senhor, ele viu as maravilhas do Senhor, ó meu Deus, abre os olhos espirituais dessas pessoas, para que eles possam enxergar a realidade. Ó meu Deus, eu oro, eu coloco a vida deles nas mãos do Senhor Jesus, que só posso pelejar. Eu coloco nas mãos do Senhor, meu Deus, que só posso pelejar, em nome do Senhor Jesus.